Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Do verso 13 até o verso 21, nós temos uma experiência de Jesus na sua caminhada e uma parábola que ele conta para aqueles que estavam com ele, para os seus discípulos e também aquela multidão que o acompanhava. Lucas 12, a partir do verso 13 até o verso 21, diz assim: E alguém, dentre a multidão, disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E então lhe propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: O que farei? Pois eu não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Eu vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, ou seja, você é tolo. Esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? E assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela bênção de podermos abrir a tua palavra, aprendermos do Senhor, nos alinharmos, ó Deus, cada dia com a tua vontade, com os teus propósitos, e sabemos que a tua palavra é que nos alimenta, a tua palavra é que nos encaminha para junto de ti, e nós te louvamos, ó Deus, pela bênção deste momento. Mas que não seja, Senhor, aquilo que vem do nosso raciocínio, mas seja aquilo que vem do Senhor, que possa chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e, ó Deus, nos alimentar, nos fortalecer, nos ensinar da tua vontade. Peço da bênção de podermos aprender do Senhor nesta hora. Então, Pai, que o nosso coração esteja alinhado contigo, que o nosso coração esteja agora, ó Deus, pronto, preparado para receber daquilo que o Senhor tem a nos falar. Seja um terreno apropriado para receber desta boa semente que é a tua palavra. Obrigado, ó Deus, fala conosco, ensina-nos, ó Deus, e dá-nos desta graça, é o que nós pedimos nesse momento, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o último domingo do mês de julho, né? E até comentando com as crianças aqui agora à frente, né? Essa semana, na quinta-feira, além da nossa confraternização, até comentamos, dia 31 é o dia que a nossa denominação completa 122 anos, né, da sua organização. E nós falamos disso, mas quando nós tratamos do assunto da igreja, na verdade nós não falamos do assunto institucional, nós falamos do evento igreja, do sermos igreja, né, desta manifestação da palavra de Jesus na nossa vida, que nos torna membros da família da fé. E este ano nós temos trabalhado com essa temática, juntamente com as nossas crianças, falando sobre a igreja, né, o que representa a igreja na nossa vida. E esse mês nós tratamos sobre a igreja como um sinal do reino de Deus.
E o texto básico que foi trabalhado, está sendo trabalhado principalmente com as crianças, e nós citamos aqui, é Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o texto básico, e que esse texto nós trabalhamos com os irmãos a semana passada, justamente lembrando, né, entendendo acerca desse texto que está que está fora daquilo que muitas vezes as pessoas entendem desse texto. Ou seja, na verdade, quando Paulo traz essa palavra para a igreja de Roma, ele está justamente dizendo o seguinte, que colocar coisas secundárias e menos importantes, porque ali ele está falando de comida e bebida, e ele está, na verdade, tratando de uma questão ali da igreja de Roma, daqueles que comiam, daqueles que não comiam bebidas, não comiam comidas, talvez porque eram sacrificadas para ídolos ou algumas bebidas, e ele está falando dessas coisas que hoje se convertem nos nossos dia a dia, dentro das igrejas, nos legalismos religiosos que nós temos. E Paulo está, na verdade, trazendo toda essa questão para dizer o seguinte: quando a gente dá muito valor para essas coisas que são secundárias e menos importantes, né, e colocamos no mesmo padrão do reino de Deus, na verdade, a gente está perdendo o foco. Quando a gente coloca essas coisas até mesmo com prioridade da nossa fé, nós estamos perdendo o foco daquilo que é relevante, daquilo que realmente envolve a nossa fé em Jesus. Quando Paulo fala isso, ele está trazendo para nós também uma outra coisa, que ele está nos colocando num padrão elevado de conduta, um padrão elevado de vida, um padrão elevado de relacionamentos, né? E justamente nos ensinando e trazendo para nós estarmos preocupados em não gastar tempo com picuinhas, não gastarmos tempo com milindres, muitas vezes que existem dentro, né, das comunidades religiosas, e Paulo está justamente trazendo isso, porque as coisas que Deus tem para nós são superiores, e essas coisas muitas vezes vão tirando de nós os propósitos abençoadores de Deus. Os irmãos que congregam aqui sabem, já percebem que sempre que no final do culto, quando nós abençoamos a igreja, eu gosto de usar um texto que Paulo escreve à igreja de Filipos, Filipenses 4, 7. Sempre que eu vou terminar o culto, eu falo do quê? Ide em paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus que vai além de toda a compreensão humana. Essa paz guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Já decoraram, né? Já sabe. Isso desde o início do meu ministério, acho que 40 anos eu repito essa frase. Repito essa bênção. E por que eu faço isso, né? Porque a gente vai embora para casa e a gente começa a semana. E na medida que a gente retoma a nossa rotina, né, nós entramos, muitas vezes as pessoas gostam de fazer aquela separação do espiritual e do secular, mas nós vamos para a nossa secularidade, né, para o nosso dia a dia, e às vezes a gente perde o foco daquilo que é importante. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, chega na segunda-feira, vem aquelas preocupações, vem as lembranças dos compromissos que nós temos, as coisas que nós precisamos fazer, e junto com isso vem também uma série de coisas que nem sempre são essenciais para a nossa vida, nem sempre são importantes para a nossa vida. E justamente quando eu oro e peço para que a paz de Deus esteja guardando a mente e o coração, é para que essa paz que traz para nós a certeza da nossa comunhão com Deus, do cuidado de Deus para a nossa vida, que Ele está cuidando já de toda a sua semana, de tudo aquilo que vai acontecer, Ele já está na frente,
já está preparando todas as coisas. Que essa certeza traga paz, tranquilidade para você, alegria, de tal forma que você não perca o foco em relação a essas coisas e se volte para aquelas coisas que não são essenciais e que possivelmente, na busca delas, elas vão roubar a tua paz, vão roubar a tua alegria. E paz e alegria tem que ser marca na vida do cristão. A justiça, a paz e a alegria, como marca do reino, tem que ser marca também na nossa vida de fé. E quando eu penso nisso, então veio ao coração esse texto que nós acabamos de ler, né? Porque é um texto que vai nos alinhando com essa questão, com essa verdade, né? De nós estarmos focados naquilo que é importante para a nossa vida. Estarmos vivendo um padrão elevado em relação ao ensino do reino de Deus, né? E quando a gente lê um texto como esse, e até a minha tradução aqui, a minha versão, e eu já comentei que às vezes a gente tem que tomar cuidado com os títulos que nós temos aqui nos textos da Bíblia, porque eles não foram colocados pelos escritores, foram colocados pelos tradutores. E nem sempre os títulos batem com a essência do próprio texto. O meu aqui mesmo fala da parábola do rico insensato. Eu não sei o que está escrito na sua Bíblia aí, mas o meu fala do rico insensato. Quando a gente lê um texto como esse e vê um título, o rico insensato, você vai pensar o quê? Jesus está falando de riqueza. Aí, Jesus está falando de dinheiro. Aí o pastor vai falar de dinheiro, né? Aí você já fala, já sei o que vai falar hoje. É isso aí, né? E aí a gente começa a olhar, e se você vai olhando para o texto, você percebe que o texto sempre tem algo muito maior do que aquilo que inicialmente a gente enxerga. Então, mais do que falar de riquezas, mais do que falar de posses, sabe? Jesus está conversando com os seus discípulos a partir daquele jovem ou aquele homem que chegou e disse: Senhor, tem que resolver uma demanda lá com o meu irmão em relação à herança do nosso pai, né? Mais do que isso, né? Jesus está falando para as pessoas diante desse fato, ou questionando, como é que nós estamos organizando a nossa vida? Como é que nós estamos organizando a nossa vida? Ou seja, quais são os valores, quais os conteúdos que nós estamos usando para construir a nossa história? Cada um tem uma história. Nós temos uma história, né? Aqui nós temos na igreja, toda semana, todo dia, quase todo dia lá no grupo da igreja aparece, hoje é aniversário de tal pessoa. O pessoal curte lá, dá os parabéns e tal. Ou seja, cada dia que você completa o seu aniversário, você olha para trás, você tem uma história que você está construindo. Já se passaram alguns anos, mas você está construindo essa história. Ou seja, nesse texto aqui, Jesus encontra uma pessoa que fala sobre essa questão da herança, e diante desse fato ele faz a propositura de uma parábola. Ou seja, como é que você está construindo a sua história, a sua vida, a partir daquilo que vocês viram na vida desse homem que veio reclamar sobre a herança do seu pai? Porque é verdade, quando a gente pensa na nossa vida, a gente sempre é tentado a projetar a nossa vida em termos de futuro, não é verdade? A gente não pensa no presente muito, a gente pensa em termos de futuro. Qual aqui, e eu gosto de falar, olhar para o pessoal assim, vocês estão bem atentos a mim, né? Aí você está pensando, essa semana eu tenho que comprar tal coisa. Olhando para o pastor e pensando, nossa, tem aquela meta para cumprir, né Gui? Né, Carol? Né? E eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, e os filhos vão voltar para a escola, né? E eu vou voltar para a escola, né, Fabiana? A Fabiana já fica até olhando assim. Na verdade, a gente vive muita vida projetando o futuro, né? O que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, né? Só que para um pouquinho para pensar uma coisa. Mês que vem,
O ano que vem é um tempo que não existe. Tá certo? Não existe semana que vem. Não existe nem amanhã. Nesta semana, não existe ainda. Existe hoje. Hoje existe, né? E, consequentemente, eu também não existo. Eu não existo amanhã, eu não existo o mês que vem, eu não existo a semana que vem. Eu existo hoje, né? O que existe é o tempo de hoje e eu hoje, aqui, nesta realidade. E todo o nosso futuro, ele depende, na verdade, do nosso hoje. A nossa versão de futuro, ela depende de como nós trabalhamos o nosso presente. Essa que é a grande verdade. E por isso, as palavras de Jesus, elas vão nos convidando para a gente ter um olhar muito mais amplo para a vida, muito mais integral da vida, encontrando aqui pontos dessa história aqui, dessa parábola, que tem a ver também com a nossa história, a história que nós estamos construindo. E esse texto, nesse sentido, ele vai trazer para nós alguns alertas sobre como que as pessoas estão planejando a vida, como que as pessoas estão construindo a vida, como que as pessoas estão desenhando a própria vida. Veja, no verso 16, né, Jesus, ele propõe uma parábola, depois daquilo que o homem, aquele rapaz veio falar para ele sobre a resolução do problema da herança, né? E ele está fazendo o quê? Propondo essa parábola, justamente questionando os seus discípulos, questionando aqueles que estavam ao redor dele, questionando cada um de nós e perguntando: como é que você está definindo a sua vida? Como é que você está projetando a sua vida? Como é que você está construindo a sua vida? Porque quando Jesus nos faz esse questionamento, quando Jesus fala para nós sobre isso, ele está apresentando para nós duas realidades, bem simples, bem claras, que nós não podemos esquecer, não podemos fugir delas: nascer e morrer. Parece que às vezes a gente se esquece disso. Mas existem duas realidades das quais ninguém pode fugir, que é nascer e morrer. Mas entre o nascer e o morrer existe o durante, que é justamente esse intervalo que está nas nossas próprias mãos, no sentido do quê? Das decisões que nós vamos tomar nesse tempo em que nós vivemos. Nesse tempo que se chama hoje, né? Eu, na verdade, posso até não decidir todos os eventos da minha vida, mas porque muitos eventos que acontecem na vida da gente, eles acontecem nem sempre de acordo com algumas decisões, algumas coisas são aleatórias, e possivelmente a gente não vai poder decidir acerca de eventos que estão acontecendo. Por exemplo, alguém ficar doente, é algo que acontece muitas vezes de forma aleatória. Situações que acontecem dentro da vida, crises que acontecem dentro da vida, muitas vezes eu não vou ter o poder de decidir que não aconteça, mas a grande verdade é que eu posso decidir a postura que eu vou tomar diante desses eventos. Se a doença chegar, como é que eu vou me posicionar? No momento da crise que invade a minha casa, como é que eu vou me posicionar? E é justamente sobre isso que Jesus vai tratando, vai conversando e vai trazendo para nós esses alertas. E o primeiro alerta que Jesus coloca para nós, ou o primeiro alerta que Jesus coloca nesse texto, e ele nos faz, é justamente pensar que, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos construindo, né? E dessa construção, nós vamos deixar alguma coisa para alguém. Veja como o texto é interessante. Ele fala o seguinte, veja lá quando ele começa a contar a parábola,
no verso 18, ele fala de alguém que construiu um celeiro. Não é? Ele fala de uma construção, quer dizer, você está construindo, e aí você constrói um celeiro. E aí lá no verso 20, depois ele pergunta, tá, você construiu, fez tudo isso, e depois, se você morre, para quem que vai ser tudo isso? Para quem que vai ser tudo isso? E Jesus faz esse alerta justamente, para quê? Para a gente pensar em relação a como nós estamos construindo, e trazendo para nós sempre lembramos disso, essa questão de muitas vezes preocuparmos com herança e não nos preocuparmos com legado. Preocuparmos com coisas e não nos preocuparmos com valores. Pensarmos na vida a partir de coisas, a partir do material, e não pensarmos na vida a partir do espiritual, dos valores, daquilo que realmente constrói o nosso ser. É o que vemos muitas vezes, né, com pessoas que estão aumentando o patrimônio para uma futura herança, mas não tem um legado para deixar para os seus sucessores. Ou seja, é a gente pensar que quando uma pessoa está tão preocupada com uma herança, ela está preocupada naquilo que ela vai deixar para as pessoas, o material. Como que é interessante a gente olhar isso e às vezes perceber que pessoas assim, jovens ainda estão, eu preciso já construir isso, comprar aquilo, ter aquilo e tal, para o futuro, planejando esse futuro. E esquecem que, na verdade, mais importante que você vai deixar para alguém é o seu legado. Ou seja, é aquilo que você deixa nas pessoas. Aquilo que você deixa marcado na vida das pessoas. E uma das grandes crises que nós temos hoje dentro das famílias é essa. Nós vemos muitos pais gastando tempo para se construir uma herança e não gastando tempo com seus filhos. E no fundo, se você for conversar com uma criança, você vai perceber que ela não quer presente, ela quer presença. Ela quer o pai, ela quer a mãe. E quantas vezes a gente vê isso, sabe? Essas crianças são complicadas, são problemáticas. Às vezes não é nada disso. Ela só quer atenção. Ela só quer presença. Talvez elas estão ali naquela forma que elas têm de expressar essa carência, dizendo assim, eu estou mais preocupado com o legado que vocês vão deixar para mim. Porque, na verdade, quando nós queremos ou construir, nós nos preocupamos muito em construir, em formar uma herança, nós estamos até desconfiando de que o nosso Deus não é capaz de sustentar e de fazer com que os nossos filhos consigam o seu próprio sustento. Quantas vezes eu já ouvi, eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Por quê? Seu filho não vai ser capaz? Seu filho não vai ser abençoado por Deus? E são enganos que vão tomando conta do nosso coração, de tal forma que nós vamos investindo nosso tempo naquilo que não é essencial. E nós só vamos gastando o tempo naquilo que se volta a coisas materiais. Quando nós temos muito mais que deixar o legado que é imaterial, que faz parte dos valores, faz parte das virtudes que nós podemos cultivar no coração dos outros. Às vezes a gente precisa até fazer uma correção aqui, né? Um complemento nisso, porque alguém pode estar me ouvindo aqui e dizer assim, pastor, eu não me encaixo aí, tá? Não tenho nada, não vou deixar nada para ninguém, então não tem problema comigo aqui, não tenho bem material algum, né? Tá? Você pode não ter nada para deixar de herança, mas eu quero dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando em relação ao texto, como organização da vida, é que deixar um legado, enquanto conceito de vida, sabe, você vai deixar querendo ou não.
você vai deixar. E a gente pensa justamente nisso, né? Vamos pensar assim, quando você morrer, ô pastor, não fala assim não, né? Então vamos lá, vamos ligar a linguagem assim, mais calma, né? Quando você faltar, né? Tá bom? Né? E aí, você não vai estar mais aqui, nós vamos estar conversando. Lembra do irmão? Aí vocês não querem que coloque o nome de vocês, não, né? Não, pastor. Mas você já ouviu essa conversa? Lembra de fulano? E aí o que a gente traz à memória dessa pessoa? Né? Como ela foi? Ah, você lembra o que ele fazia? Você lembra? É mais ou menos uma coisa interessante que acontece quando as pessoas fazem o seguinte, ó, conhece fulano? Fala uma palavra que a identifica. Né? Tem isso? Né? Fala chato, legal, abençoador. É assim. E lá na frente, o que vai acontecer? Né? Qual é a expressão que vão se referir a nós? Qual é o legado que nós deixamos? Quando nosso nome for falado, se não é que hoje, quando nosso nome é falado, a questão é, o que as pessoas imediatamente pensam de nós? Qual é o adjetivo, qual é o substantivo que vão colocar acerca de nós? Né? Porque é muito, muito interessante. Né? Eu sempre gosto de lembrar lá do livro dos reis, e lá conta a história do rei Jorão. Georão, olha que legal, né? Quem for ter filho aí, brevemente, aí tem uma, né? Pode colocar aí. Valéria, olha que bênção, ó, Georão, né? André Georão Filho, né? Olha que bonito. Né? Ainda bem que já escolheu, né? Graças a Deus, né? E aí, sabe a história do Jorão? Está lá, olha como que a Bíblia é interessante para falar. Jorão morreu e não deixou saudade. Pode ler lá. Pode ler 21:20 de 2 Crônicas. Não deixou saudade, sabe? Quer dizer, não ficou nenhum legado para ninguém. Então, primeira coisa que Jesus fala para nós em relação a organizar a vida. Qual que é a palavra que está ligada à sua vida? Qual é a palavra que está ligada à sua história? Será que é só de coisas que você tem? Ou será que é algo que está no seu coração, faz parte da sua vida, de virtude, de valores, de condutas, que estarão marcando a vida de outras pessoas, e esse vai ser o legado que você vai estar deixando? Qual é o conceito de vida que eu estou deixando para aqueles que estão caminhando comigo? Segundo alerta que Jesus traz para nós, e aí a gente vê que o texto começa dizendo, alguém dentre a multidão disse, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém chega para Jesus, querendo que Jesus resolva um conflito da herança. Complicado, né? Vai lá, me ajuda a resolver o problema lá da herança com o meu irmão. Tem que dividir lá a herança. Você vai? Na tradução da Nova Linguagem de Amanhã, Jesus teria dito, é ruim, hein? É ruim. Você quer que eu vá lá resolver esse problema com o seu irmão da herança do seu pai? Por quê? Porque, na verdade, isso é uma coisa muito complicada. Vamos falar a verdade. Né? Quantas histórias de herança de família que você já conhece? Né? De confusão que dá, de briga que dá, né? De gente que se mata até por causa de herança, né? Porque é sempre um querendo mais, é sempre um se sentindo injustiçado. Né? Esse é um assunto muito, muito delicado. Né? E aí, quando você vê esse texto aqui, né? Jesus, né? O que ele fala? Né? Na tradução da linguagem de amanhã, né? Na nossa aqui é o seguinte, homem, quem que me constituiu juiz ou intermediário entre vocês? Ou seja,
estou fora. Não, não me põe nesse rolo aí, não. Eu não estou nem aí para essa confusão, porque principalmente é uma confusão material, né? E é tão complexo que Jesus falou assim, eu não vou entrar nesse conflito. Mas não é por causa, ele às vezes torna a coisa mais suave aqui, né? Brinca um pouquinho, mas na verdade é porque o parâmetro de Jesus para a vida é outro. Domingo passado, quando a gente falou, né, que Jesus nos eleva em relação ao parâmetro da nossa vida, não fica ali discutindo legalismos, não fica ali discutindo coisinha que não leva a nada, sabe? Se seu irmão faz isso, não faz aquilo, ama o teu irmão, acolhe teu irmão, ajuda teu irmão. Quer dizer, Jesus vai nos colocando num outro patamar. Ou seja, o reino de Deus está acima dessas picuinhas materiais que muitas vezes vão tomando conta do nosso coração, né? Ou seja, o reino de Deus é muito maior. Enquanto vocês estão aí discutindo sobre divisão de herança, presta atenção, que eu quero ensinar, e aqui é o alerta de Jesus, a vida nossa não é definida pelas coisas que nós temos. E é por isso que ele faz o segundo alerta, para a gente entender que a nossa vida não pode ser definida pelas coisas que nós temos ou pelas coisas que nós venhamos a ter. E é tão interessante que essa palavra que Jesus conta lá, né, no seu ministério, há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, é uma palavra tão presente e continua sendo uma palavra na contramão da sociedade, porque infelizmente as pessoas continuam sendo definidas pelas coisas que elas têm. E Jesus continua falando na contramão da sociedade. E para nós, quando chega essa palavra, chega como um alerta, para quê? Para que a gente, olhando para a palavra, nós não venhamos a definir a nossa vida por aquilo que a gente pode comprar, por aquilo que a gente pode adquirir, por aquilo que a gente pode acumular. Simplificando, Jesus olha para nós e fala assim, não coisifique a vida. Quer dizer, não transforme a vida em coisas. Não transforme a vida em... Não dê mais valor para as coisas. Não coisifique a sua existência. Não coloque nas coisas o valor supremo da vida, porque no dia, sabe, no dia em que eu for embora, no dia em que a gente partir, mais dias ou menos dias, essas coisas também vão embora, não vão ter valor. Porque as coisas quebram, as coisas estragam, as coisas se acabam. E aí a gente vai perceber que elas não tinham valor nenhum. O pastor Eugene Peterson, na sua tradução, a mensagem, ele fala assim, tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que você tem. Ele assim traduz esse texto. Ou seja, quando a gente a gente perde a visão do reino de Deus, das coisas que são superiores, daquilo que vai formar o nosso legado, e a gente dá valor muito mais às coisas, a gente vai coisificando a existência, nós vamos nos tornando prisioneiros do consumismo. A gente se torna refém dele. É daquilo que nós vemos claramente na nossa sociedade. Uma gama de ofertas para a satisfação do nosso ego. É isso que a gente está vendo, constantemente. Não é assim? Vamos lá, presta atenção. Hoje, pela metade do preço, aquilo que você tem 0% de necessidade. Não é? Está pela metade do preço. Nossa, é verdade, legal. Né? Aí você compra, depois de um dia você percebe que não precisava daquilo. E é assim que é a nossa sociedade, né?
fala, zero, né, pela metade do preço que 0% necessário. Você viu que conta maluca? Mas é assim que nós somos iludidos. E às vezes a gente não percebe, não existe lógica alguma nisso, mas essa é a lógica do consumismo. Consuma, compre, se você comprar, isso vai dar sentido para a sua vida. E até que você compre, percebe que não dá sentido nenhum para a sua vida. E aí você fala assim, e agora? O que eu faço com isso? Quando é uma bugiganga, você fala, vou doar para alguém, né? Talvez dê sentido para a vida dele, né? Para mim não deu. Mas e quando a gente gasta além do que a gente pode? E aí? E aí? O que Jesus está falando? Aí você está deixando a paz, a alegria serem roubadas da sua vida, né? Ou seja, para Jesus, a vida não é definida pelas coisas que nós temos. Por isso ele diz, cuidado, não deixe se iludir. Jesus não está dizendo para você, meu irmão, fique muito tranquilo que você não pode ter um carro, e nem que você não pode trocar de carro, né? Jesus nunca falou que a gente não pode ter dinheiro, porque na verdade Jesus mesmo sempre, a Bíblia fala, dinheiro é bom. Né? Em que sentido? Né? No sentido de nós precisamos ter para termos as coisas necessárias, e aquilo que também pode nos dar conforto, né? Mas essas coisas não podem ser a razão da nossa existência. É isso que ele fala, né? Nós não devemos viver por elas e para elas. É assim que Jesus vai nos ensinando. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma citação muito interessante, dizendo que sim, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Eu gosto muito dessa frase que ele diz. Ou seja, você pode possuir bens, o que não pode acontecer é que os bens te possuam. Eles dominem, eles controlem a sua vida. E quando a razão de ser da nossa vida começa a ser aquilo que eu comprei, aquilo que eu tenho, né? Começa a ser coisas, e às vezes até pessoas, que nós colocamos como centro da nossa existência, né? Na verdade, quando isso começa a tomar conta, ou ser a centralidade da nossa vida, nós, na verdade, a nossa própria vida começa a perder a razão de ser. Nós não vivemos para isso. Nós não vivemos para isso. Há um escritor inglês, ou melhor, irlandês, o Oscar Wilde, né, que quando você lê as frases dele, elas são muito sarcásticas, né? Mas ele tem uma frase muito legal sobre esse tema, que ele diz assim, olha, existem duas tragédias na vida. Uma é querer muito uma coisa e não conseguir. A outra é querer muito uma coisa e conseguir. Né? E aí ele faz você pensar justamente sobre isso, né? Porque às vezes nós queremos tanto uma coisa, e quando a gente consegue aquilo, nós dizemos, consegui, mas não era tão bom assim, né? Mas não era tão bom. E a gente tem um outro alerta também, com as pessoas. Quantas vezes nós colocamos, ou seja, quantas vezes nós achamos que as pessoas, elas devem tomar a centralidade da nossa vida, né? Porque elas é que são o sentido da nossa existência. Nos apegamos demais, até mesmo com pessoas. Quantas vezes até mesmo essas questões de relacionamentos conjugais ou dos relacionamentos extraconjugais que acontecem. Por quê? Porque alguém agora acha que o outro vai realmente trazer a felicidade que ele tanto busca, vai ser a solução para a vida dele. Aquela nova paixão vai resolver a sua vida. E a paixão acaba, sabe? E aí a pessoa olha para trás e fala assim, era tudo igual, não era tão bom assim. Por quê? Porque aquela pessoa toma um lugar errado dentro da vida. E Jesus aqui, você pode olhar o texto e pode só enxergar dinheiro. Mas Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando de ganância.
quando a gente fala de ganância, a gente pode falar de bens materiais, como a gente pode falar até de relacionamento com pessoas. Ou seja, ganância não tem a ver somente com bolso. Ganância tem a ver com emoções. Ganância tem a ver com desejos. E é isso que Jesus está ensinando para nós. Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não reduzir a vida às coisas que o tempo pode corromper. E é por isso que a gente traz essa palavra, porque viver no reino de Deus é viver algo superior, é viver algo maior, é algo que não tem preço, algo que nós não podemos comprar, mas como hoje foi muito bem lembrado logo no começo do culto, algo que nós recebemos por graça e pela graça de Deus. A vida, então, não é definida pelas coisas que nós temos. E se nós queremos viver como discípulos de Jesus, vivenciando essas verdades do reino que nós temos lembrado aqui, a questão é quem eu sou, quem você é, quem nós somos e como nós nos relacionamos com as coisas que nós temos. Essa é a grande questão que Jesus traz aqui para nós pensarmos. Quando ele diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o ter. E, em relação àquilo que nós temos, como que nós nos relacionamos com essas coisas? A questão não é se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Jesus não fala de quantidade de dinheiro, né? Jesus não traz essa mensuração de muito dinheiro, quanto de dinheiro. Mas Jesus nos ensina e quer nos exortar em relação a como nós nos relacionamos com aquilo que nós temos. Como que nós relacionamos? Eu sou servo dessas coisas, eu sou dominado por elas, ou eu sou senhor, eu domino, pela graça e pelo controle do Espírito Santo na minha vida, eu consigo dominar todas essas coisas. Para terminar, a gente olha bem prático que há pessoas que vivem a vida fora dessa perspectiva do reino. E aí nós vamos encontrá-las, né, como pessoas que vivem na riqueza do seu orgulho, do seu próprio orgulho. Ou seja, há pessoas que são ricas em orgulhos e elas não conseguem entender o que é viver a vida do reino de Deus. Porque quando Jesus fala de virtudes, fala de valores, ele fala que nós devemos aprender a viver com humildade. Há pessoas que são ricas, mas a riqueza delas está na indiferença. E Paulo trabalha muito bem isso nos textos que nós temos lembrado. Ou seja, não conseguem viver a vida do reino, porque na verdade a vida do reino de Deus é a vida do amor. E no amor a gente olha o próximo com os olhos de Deus. E tudo isso para a gente pensar como que nós estamos construindo a nossa vida. A grande verdade, nascemos e vamos morrer. E nós estamos nesse intervalo. Eu e você, nós estamos nesse intervalo, né? E é por esse intervalo que nós estamos definindo o tipo de pessoas que nós queremos ser. A vida que nós estamos construindo. E Jesus nos dá essa dica aqui no texto, nesse encontro, nessa parábola, né? Você não será definido pelo que você tem. Aprenda que as coisas nunca vão saciar nossa sede de vida, de viver a vida com intensidade. E eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do educador Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: a vida já é curta, não faça com que ela seja pequena. A vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Nós podemos vivê-la, né, de uma maneira plena, de um modo elevado, como a palavra de Deus, como Deus nos ensina. Não vamos reduzir a vida a coisas que o próprio tempo pode corromper.